Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34. Mateus 24, 34. Aumenta um pouquinho para mim aqui, por favor, Israel. Se você não tiver aí, vai estar no Data Show ali também, tá bom? Irmãos, olha, deixa eu dar um conselho para você. Não estou falando que é o caso de você que está aqui ou que se aplica. Não deixa para você conhecer e você ouvir sobre a palavra de Deus só no domingo, ou na quarta-feira, ou no dia que você estiver aqui na igreja. Não, pelo amor de Deus. Sabe, irmãos, hoje em dia nós temos o acesso, seja numa Bíblia física, seja no smartphone. Não é errado. Mas não se limite, irmãos, a conhecer a palavra, a ouvir a palavra, somente ou ter acesso de abrir uma Bíblia, ou no seu telefone, ou seja, na onde for, ou física, somente nas quartas-feiras ou nos domingos que você estiver aqui. Quero dizer algo para você, que aqui nós viemos, compartilhamos a palavra de Deus, nós trazemos aqui algo que Deus fala ao nosso coração, e a gente compartilha, mas você, cada aqui, no seu individual, precisa de ter uma prática na sua vida, de oração e de leitura da palavra. Aí eu te faço uma pergunta, e não é para você responder para mim. Qual foi o último dia que você examinou a palavra de Deus? Qual foi o último dia que você abriu a Bíblia para você ler uma palavra, para você examinar um versículo? Qual foi o último dia que você tirou 1 minuto, 2, 5, 10, que seja, para você orar, para você falar com Jesus? E às vezes nós vamos falar assim: pastor, eu não tenho tempo. Não, irmãos, nós temos tempo. O que tem que mudar em nós é o que nós colocamos como prioridade. Eu tenho tempo para mim ver o Instagram pelas primeiras horas do dia. Então eu tenho tempo também para mim poder ler a Bíblia. Eu tenho tempo para mim poder fazer uma atividade física. Então eu tenho tempo para mim ficar recluso, para mim poder ler a palavra de Deus. Eu tenho tempo para mim trabalhar, sim, temos que trabalhar. Então, irmãos, não é questão de falta de tempo, é aquilo que eu e você colocamos como prioridade. Então coloque como prioridade na sua vida você examinar e você conhecer as escrituras sagradas, a palavra de Deus, porque elas vão ser muito benéficas para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Então eu deixo aqui para você esse conselho: não se limite em conhecer a palavra apenas aqui na igreja, mas que você também tenha uma vida, uma prática e um estilo de vida de você ler e examinar a palavra do Senhor todos os dias na sua casa, seja onde que for, amém? Vamos lá. Em verdade lhes digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Pode passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais se passarão. Amém? Irmãos, esse texto aqui, esses 2 versículos aqui que eu acabei de ler, está em Mateus 24, tá bom? Eu vou deixar a instrução para você, que depois você lê todo esse texto aí na sua casa, tá? Você examinar ele aí na sua casa, você tirar para você ver, e eu vou falar aqui o que está contido nesse texto, e o que vai falar verdadeiramente se está ou não, se depois você examinar lá, tá? Eu não vou ler todo aqui, tá? Porque é um pouco extenso, mas eu vou me ater em falar tudo o que está contido aqui, porque é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, no qual Jesus está ali em um diálogo, Jesus está ali em uma conversa com os seus discípulos, e ali Jesus está falando assim: olha, em verdade vos digo que os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras, elas vão se cumprir. Quais palavras são essas que Jesus estava falando? Que iriam se cumprir, que não iriam se passar, que poderia passar o que fosse, mas que essas palavras iriam se cumprir. É como eu disse anteriormente aqui, Jesus estava em um diálogo com os discípulos, e nós já vamos falar qual era esse diálogo e qual era o teor dessa conversa aqui que Jesus estava tendo com os seus discípulos. Mas o que eu e você precisamos entender, irmãos, é que Jesus, Ele está nos trazendo um alerta para esses dias. Não só esses dias, mas em muitos tempos passados. E nós vamos olhar, nós vamos conversar com inúmeras pessoas acerca dessa mensagem, acerca do que está contido aqui. E muitas às vezes vão dizer assim: olha, mas desde a minha meninice, desde quando eu era criança, eu ouço falar que Jesus vai. Jesus vai. Quantos de vocês aqui já ouviram alguém dizer isso? Olha, desde quando eu era criança, desde quando eu era menina, eu ouço as pessoas falarem que Jesus vai voltar. E às vezes nós vemos as pessoas falando isso não com um tom de tipo: olha, eu continuo perseverante, eu continuo acreditando, eu continuo seguindo firme, mas na maioria das vezes as pessoas falam com um tom de crítica, com um tom de arrogância, com um tom de dizendo: isso aí que vocês falam não se passa de uma mentira.
Tudo isso aí que vocês acreditam, tudo isso que vocês cultivam, tudo isso que vocês pregam, que vocês falam, anunciam, não se passa de uma mentira, porque vem geração, passa geração, vem pessoas, vai pessoas, e continuam dizendo o mesmo discurso, que Jesus vai voltar. E eu quero dizer para você que nessa manhã, com toda certeza, com toda e conforme a palavra de Deus, e se porventura você tem comprado essa ideia, porque a verdade é que muitos têm comprado essa ideia e dito: verdade, será que vai voltar mesmo? Será que Jesus vai vir nos buscar? Será que isso é uma realidade? Infelizmente muitos têm abandonado a fé, muitos têm vivido uma vida terrível e longe de Jesus, por entenderem que Cristo não vai vir te buscar para você estar morando com Ele. E eu quero te afirmar nessa manhã que Jesus vai voltar, e a volta de Jesus, ela é breve e está sendo anunciada dia após dia. Então, irmãos, eu querendo ou não, você aceitando ou não, Jesus ele vai voltar. Você querendo dizer, você acreditando ou não, eu quero te dar essa notícia nessa manhã. E eu acredito que todos que estão aqui, pela graça, pela misericórdia de Cristo, acreditam que Jesus vai voltar. Porque se não fosse isso, nem aqui você estaria nessa manhã. Vocês concordam comigo? Então somos uniformes a nossa resposta em dizer e acreditar que Jesus vai voltar. Então, irmãos, quando te falarem ou tentarem dizer para você o contrário, através da palavra de Deus, que é o que vai te dar respaldo, você pode responder com convicção. Mas o que é? Não é a convicção do que o pastor está falando, mas é o que está contido na palavra de Deus, e o que está imputado em você através do Espírito Santo. Você vai dizer: ei, Jesus ele vai voltar, e eu vou com ele para a eternidade, aleluia. É isso que tem que queimar em nosso coração. E o Senhor ele vem nos alertando, irmãos, Jesus ele vem nos falando. Aí eu te faço uma pergunta, e muitos de nós às vezes já chegamos até a cogitar e gerar uma interrogação na nossa cabeça: mas será mesmo que vai voltar? E aí eu te falo: e se tivesse voltado? E se tivesse vindo, aonde nós estaríamos hoje? Como está o meu coração acerca da volta de Cristo? Como está o meu coração acerca da palavra que Ele disse que Ele iria para o Pai, mas que Ele voltaria? Será que eu iria com o Senhor, ou eu ficaria perplexo, assustado, dizendo: olha, é verdade, Jesus, Ele veio mesmo. Então, irmãos, nós precisamos ter isso no nosso coração, porque Jesus está voltando, Ele está às portas. E os sinais são muito claros e notórios, e está condizente com o que Ele deixou aqui na palavra, nos avisando antecipadamente, como está escrito aqui no texto. E aqui, irmãos, esse diálogo que Jesus estava com os discípulos, fala aqui que Jesus estava saindo do templo, se retirando, e aí os discípulos chegaram e falaram: Jesus, olha que coisa maravilhosa esse templo, olha que estrutura estrondosa, gigantesca que está aqui diante de nós. E ali a palavra vai dizer que Jesus, olhando ali para os discípulos, falou assim: olha, em verdade vos digo, que não sobrará pedra sobre pedra desse templo. E ali a palavra vai dizer que Jesus se retirou e foi para os montes das oliveiras. E ali os discípulos, ouvindo aquilo ali que Jesus falou, aguçou algo neles. Eles olharam e falaram: peraí, tem algo aí por trás, vamos até Jesus. E a palavra vai dizer que eles chegaram até Jesus, e ali Jesus começa a ter um diálogo com eles. E aí eles vão e falam assim: Jesus, quando vai acontecer essas coisas? Quando vai acontecer o final? E quando vai acontecer a sua vinda? Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Porque Jesus, em todo o tempo que Ele esteve aqui, presente, falando, 100% homem, 100% espírito, Jesus não enganou ninguém a nada. Jesus não deixou ninguém enganado de qual era o seu propósito. Jesus não veio e falou assim: ah, eu vou falar entre aspas, ah, eu vou falar só. Não, Jesus ele veio e deixou bem claro: o meu propósito é trazer salvação, o meu propósito é trazer libertação, o meu propósito é reconciliar vocês com Deus Pai, para que vocês possam estar aonde eu vou estar. Então Jesus ele não me enganou, Jesus ele não deixou ninguém ali sem saber qual era o seu propósito. E porque os discípulos chegam e falam assim: Jesus, então quando que vai acontecer essas coisas, dessa destruição, de acabar esse tempo, e que vai vir a sua vinda? E Jesus começa a dizer para eles o seguinte: acautelai-vos. O que é acautelar? Preste atenção, tenham cuidado, olha aqui, estejam atentos. E Jesus começa a dizer para eles, falando que quando se aproximar, quando vier esse tempo de acontecer todas essas coisas, para que venha anteceder a volta de Cristo, Ele começa a falar de algo. E nós vamos ver, irmãos, algo que nós sempre frisamos aqui, que a palavra de Deus ela é mais atual
do que o jornal que vai sair amanhã. Billy Graham falava isso, é uma verdade. E quando nós vamos olhar o texto, muitas pessoas vão dizer, não, mas isso era lá para trás. Não, irmãos, é para os dias de hoje, é para agora, é para esse tempo. E aí quando nós examinamos a palavra, eu e você vamos poder ver se de fato se encaixa nesse tempo aqui ou não. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler aqui. Versículo 24:4, vai dizer assim: ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro ponto aqui, muitos vão vir em nome do Senhor. Muitos vão vir usando o nome de Cristo, uma imagem de Cristo, como se fosse o Senhor, ou como se fosse de parte dele, para nos enganar. Irmãos, nos dias de hoje, será que nós temos visto? Será que nós temos observado em alguns lugares, e acontecendo já isso aqui, de pessoas que têm vindo no nome de Cristo, que têm vindo com uma roupagem, têm vindo com o estereotipo de cristão, mas que de fato estão nos trazendo não a verdade, mas o engano? Ou só eu que tenho observado nesses dias falsos ensinos, falsos profetas, pessoas que não estão falando a verdade do Evangelho? Irmãos, quantos lugares aí que estão falando para as pessoas, fique tranquilo, a graça de Deus, pode ficar sossegado, porque antes era a lei, agora é a graça. Se é a graça, fica sossegado. Você pode estar do jeito que está, que aí Jesus vir, você vai ser salvo. Deixa eu falar com você um negócio. Se você tem caído nesse golpe aí, irmão, toma muito cuidado. Verdade é que se não fosse a graça, nós estávamos mais ou menos enrolados. Mas a graça alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, para que nós pudéssemos ter o direito de tomar uma decisão, de escolher a Cristo ou não, de nós queremos estar com Cristo ou não. Então, irmãos, tome muito cuidado. Muitos virão em nome do Senhor dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, o que vai fazer você não cair, o que vai fazer você não ser enganado nesses dias, ou nesse momento que já está acontecendo, é se você e eu estivermos alicerçados, aliançados de fato com o Evangelho verdadeiro e genuíno. Pastor, o que você está falando? Irmãos, evangelho de YouTube não vai te salvar. Evangelho de você vir aqui quarta e domingo, só ouvir a palavra, ir para sua casa e depois não ter mais contato com a palavra de Deus, não vai te salvar. Pastor, o que vai me salvar é os pão diário que eu leio de manhã. Irmãos, eles somam na sua vida, mas eles não vão te trazer a clareza e a salvação, porque a salvação vem por Jesus Cristo. Irmãos, então eu e você precisamos entender, nos acautelar daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos vendo, ou daquilo que nós não estamos ouvindo. Porque a verdade é que muitos de nós já não estamos dando crédito e ouvindo mais a palavra de Deus como deveríamos ouvir. Então, irmãos, acautelai-vos, tomem cuidado que ninguém vos engane, porque muitas pessoas estão vindo com uma boa retórica, com uma boa palavra, falam bonito. Você vê lugares cheios, lotados, de pessoas dizendo, não se preocupe. Irmãos, Jesus, Ele é amor, amém? Isso é uma verdade. Mas ninguém de nós vai escapar da justiça de Deus. Eu tenho que te dizer isso nessa manhã. Jesus, Ele te ama, e a prova que eu e você estamos aqui nessa manhã. Mas Jesus nos amar e a graça dEle vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela não te dá o direito, ela não te libera para você viver uma vida promíscua, para você viver uma vida desregrada, para você viver uma vida fazendo coisas que o Senhor desaprova, porque seria fora do contexto da palavra, Ele estaria voltando atrás daquilo que Ele falou. Então, irmãos, nós devemos nos acautelar, tomar cuidado, sabe por quê? Muitas coisas que Deus abomina, muitas coisas que Deus não aceita, em muitos lugares estão dizendo, ei, fique tranquilo, não é bem assim que falam, não é dessa forma, é totalmente diferente, querendo romantizar, querendo aliviar o pecado. E eu quero dizer para você, o salário do pecado é a morte. Então, se eu estou no lugar aonde que eles falam que não tem problema pecar, todos nós vamos pecar, irmão, todos nós vamos errar. Não há só um justo no nosso meio aqui. Não há um só que não tenha pecado, que não tenha errado. Mas é por isso que nós reconhecemos, pedimos perdão, e o Senhor nos lava e nos redime de todo o pecado. Mas é necessário você entender que ninguém nos engane, porque muitos estão enganados e vivendo uma vida longe de Cristo, e estão entendendo que estão próximos de Cristo. Ei, tome muito cuidado. Então continua dizendo aí, e certamente ouvireis falar de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, versículo 7, tá? Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados em todas as nações, por causa do meu nome. E aqui o Senhor começa a dizer, olha, uma das coisas, mas ainda não é o fim, mas isso precede, isso antecede. Irmãos, aqui vai dizer que vai ter rumores de guerra e guerra, nação se levantar contra nação. Mas, irmãos, tem acontecido isso nos dias de hoje? Sim ou não, irmãos? Irmãos, quanta guerra nós temos visto aí acontecendo. Nação se levantando contra nação, o povo destruindo o povo. Irmãos, aqui o Senhor deixou bem claro, olha, preste muita atenção, acautelai-vos, virão pessoas usando o meu nome, e pessoas falsas usando o meu nome para tentar vos enganar. Nós já estamos vendo isso acontecendo. Outro ponto que o Senhor Jesus aqui nos deixou avisando, vai levantar rumores de guerras, vai ter guerras, nação contra nação. Nós já estamos vendo acontecendo isso aqui. Então se atente, irmãos, nesse texto, e aqui está mostrando bem claro, e nos dando a veracidade daquilo que Jesus falou, que Ele virá voltar para nos buscar. E aí vai dizer que eles odiarão, e nós seremos odiados, irmãos. Quanto mais o negócio vai arrochar, mais nós vamos falar da volta de Jesus. Lugar onde tem evangelho genuíno, deixa eu falar para você, é muito melhor chegar aqui e falar, irmãos, a bênção do Senhor é sobre a sua vida, você vai prosperar, você vai encher de dinheiro, e parará e pororô. Sim, tudo isso Deus pode fazer, mas esses dias a mensagem para mim e para você é, desperta, acautelai-vos, porque o noivo está às portas, e a noiva tem que estar preparada para subir com Ele. Essa é a mensagem desses dias, irmãos. Pastor, então eu vou deixar de viver? Não falei isso, mas eu não vou chegar aqui para trazer uma mensagem que fala no meu ego. Não, eu tenho que trazer a mensagem revelada de Cristo Jesus. E nesses dias Ele está dizendo aqui, ó, estou às portas batendo, e muitos estão dispersos, muitos estão longe de ouvir eu bater a porta, muitos estão dispersos, muitos já foram enganados por esse primeiro ponto que nós falamos. Estão abraçando o evangelho da super graça, da hiper graça, e estão longe de Jesus. Irmão, se a graça fosse dessa forma como muitos pregam aí, quanto muitos ensinam, de dizer que você não precisa preocupar com nada, então eu entendo que eu e você não precisamos de converter. Continue vivendo uma vida de práticas de pecado à vontade. Continue mentindo, continue adulterando, continue roubando, continue fazendo tudo que o Senhor reprovou. Afinal de contas, é a graça, porque é isso que eles têm pregado por aí em muitos lugares. A graça, ela não te dá uma liberação para você pecar desenfreado, não é isso. A graça, ela te mostra que quando você erra, você tem o direito a pedir perdão ao Senhor e seguir a sua vida. Mas hoje em dia, irmãos, o coração corta ao ver pessoas que tem preferido abraçar essa mensagem, porque ela faz bem para a nossa carne. Eu queria dizer para você que é mentira, mas não é. Essa mensagem, ela faz bem para a nossa carne. Fica tudo de boa, e Jesus vier, não importa do jeito que você está, você vai subir, fica sossegado. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Então, irmãos, nós precisamos nos acautelar, que muitos de nós estamos longe, mesmo estando dentro desse lugar. Estamos distantes de amar a Cristo acima de tudo e almejar. E eu fico me perguntando às vezes, irmãos, não tem um dia sequer que eu me levanto que eu falo, Senhor, me fortaleça nesse dia, porque eu preciso permanecer firme e constante até a sua volta. Mas a verdade é que se eu não me policiar nisso, irmãos, eu não vou nem me lembrar de volta de Jesus. E muitos de nós, irmãos, estamos tão habituados com tantas coisas que já não desejamos mais a volta de Jesus. Então, irmãos, acautelai-vos. E eu quero dizer para você, irmãos, que aqueles que pregam o evangelho genuíno, que vão dizer a verdade, dizer, olha, Jesus está voltando, arrume a sua vida, tome posição, se convertam, se arrependam, mudem de rota, encontrem-se no caminho da verdade da vida, que é Jesus. Nós vamos ser odiados, porque nós estamos indo na contramão do mundo.
O mundo está dizendo: ei, é a graça, é a graça, é a hipergraça, fique tranquilo. E nós estamos dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, sem conversão, eu e você não vamos herdar o reino dos céus, e ponto final. Porque aqui Jesus já começa dizendo, em inúmeras palavras: o reino dos céus é assemelhado dessa forma. Se eu e você continuarmos em práticas delituosas, sem nos arrepender, e viver numa prática costumaz do pecado, infelizmente, nós ainda não nos convertemos, nós ainda não mudamos de vida. Então, irmãos, aqueles que pregam a verdade, aqueles que anunciam a volta de Cristo da forma que tem que ser, serão odiados por causa do nome do Senhor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outro ponto: será que nós não temos visto a falta de fidelidade no nosso meio? Vamos falar no nosso meio, irmão. Será que nós não temos visto quantos de nós, às vezes, não temos aqui, não sido fiéis ao seu irmão da direita, ao seu irmão da esquerda? Não temos sido fiéis à mensagem de Cristo? Não temos sido fiéis à verdade do Evangelho? E aqui fala que, por se levantar muitos falsos profetas, enganando a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Irmãos, quanta iniquidade nós temos visto se multiplicar. E aí eu te pergunto, nós somos aqui, existem duas situações: aquele que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, mas de muitos se esfriarão. Aí hoje eu te falo, hoje eu e você se encontramos na condição de multiplicadores da iniquidade, ou daqueles que ainda continuam amando ao Senhor, continuam amando a verdade. Porque aqui, irmãos, por se multiplicar, e se multiplica através de quê? De falsas mensagens, falsos ensinos. Sabe, irmão, se multiplica por eu e você às vezes não sermos verdadeiros, das pessoas olhar e falar: eu não posso confiar em ninguém, porque me traiu, porque mentiu para mim. Será que nós estamos nessa classe de multiplicar a iniquidade? Verdade é, irmãos, que por isso muitos não acreditam mais na igreja. Verdade é que por isso muitos não querem mais estar nesse lugar. Por orar e falar o quê? É crente, é irmão, é pregador da palavra, fez isso e isso comigo, multiplicando a iniquidade. Nós precisamos, irmãos, nos policiar todos os dias. E só vamos conseguir isso através do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Porque senão de nada adianta. Ou nós somos aqueles que mesmo em meio à iniquidade está se multiplicando, mesmo as coisas estão do jeito que está, o nosso amor ainda não se esfriou, primeiramente por Jesus. Porque a verdade é, irmãos, que muitos já deixaram de amar Jesus há muito tempo. Pastor, como assim é? Já não querem mais estar presente aos cultos, já não querem mais examinar uma palavra, já não querem mais orar, já não querem mais estar próximo de nada que falam de Jesus. O amor já se esfriou há muito tempo, já se perdeu há muito tempo. Então tome muito cuidado, por causa de falsos ensinos, por causa de falsos profetas, a iniquidade tem se multiplicado. Mas porém, aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui eu volto a dizer, irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo bem claro: aquele que permanecer até o fim será salvo. Irmãos, a caminhada com Cristo, ela se baseia na constância. Jesus, ele não exige nada de mim, de você, que eu e você não possamos fazer. Porque aquilo que era impossível e o que é impossível, Jesus faz. Mas o que é possível, eu e você devemos nos atentar e devemos fazer. E eu volto a dizer, tome muito cuidado com essa questão da graça, da hipergraça que tem dito por aí, dizendo que você pode viver uma vida do jeito que você quiser e você vai ser salvo. Isso é uma mentira do Satanás.
Porque a Bíblia é bem clara que existem práticas que, se nós cometemos ela como estilo de vida, não vão herdar o reino dos céus. A Bíblia diz. Então tome muito cuidado com essa questão, eu e você, que entendemos a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós entendemos o quão limitado nós somos e carecemos e dependemos dela, para a gente poder continuar e permanecer firmes até o fim, até Jesus vier nos buscar, para que nós possamos ser salvos. Aqui está falando, irmãos, deixando bem claro que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Eu e você precisamos perseverar na palavra de Deus todos os dias. Se eu e você não perseverarmos, se eu e você não amarmos a Cristo acima de tudo e de todas as coisas da nossa vida, nós não vamos ser salvos. Então, irmãos, nós precisamos entender que as coisas estão antecedendo dia após dia. E Jesus está me chamando, eu e você hoje, para que a gente possa fazer uma reflexão de como está o nosso coração acerca da volta de Jesus. Como está o meu coração acerca da volta de Cristo? Será que eu já comprei a ideia de que Jesus não vai voltar? Será que eu já aceitei dizer que isso é uma história, é um conto de fadas? Eu vos afirmo mais uma vez, Jesus, ele vai voltar. Agora é o seguinte, irmão, se eu e você não permanecermos firmes até o final, eu e você não vamos ser salvos. É tempo de nós nos despertarmos, porque a verdade é que muitos de nós estamos dormindo. Muitos de nós estamos apagados na nossa fé. Muitos de nós estamos distantes de acreditar nessa verdade. Por mais que as nossas palavras falem, elas entoem dizendo, eu amo Jesus, mas às vezes quando nós vamos nos deparar, fazer uma reflexão, nós precisamos estar bem mais próximos do que nós imaginamos que estamos. Então, irmãos, a verdade é que esse dia vai chegar, e esse dia está próximo de Jesus vier nos buscar. Então nós precisamos estar preparados, e isso cabe a mim, cabe a você, de caminhar, de acreditar, de estar empossado dessa palavra, de não nos desviarmos da palavra da verdade. Irmão, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir, mas deixa eu dizer algo para você, continue caminhando, continue perseverando, não se esfrie no amor, não caia na lorota dos falsos profetas, não caia nos falsos ensinos, porque você vai ser salvo. Mas é para aqueles que permanecer até o fim. Jesus já deixou bem claro aqui, porque, irmãos, se não precisasse de perseverar, se não precisasse de obedecer e caminhar, Jesus ia falar, olha, vai acontecer todas essas coisas, mas fiquem tranquilos, fiquem de boa, não precisa vocês fazer nada, eu vou vir, vou buscar vocês. Não, irmãos, não é assim que funcionam as coisas. Você precisa perseverar na verdade. Eu preciso perseverar na verdade. Eu preciso continuar amando a Cristo. Eu preciso todos os dias estar próximo dele, porque ele nos avisa as coisas antecipadamente. Olha o privilégio que eu e você estamos tendo aqui, irmão. As coisas já estão acontecendo e Jesus está nos avisando antecipadamente. Permaneçam firmes, permaneçam constantes até o fim, porque vocês vão ser salvos. E aqui, irmãos, logo depois de dizer isso, Jesus ele vai falar da sua vinda. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, com quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, está chegando o dia. Muitos aqui vão olhar e vão ficar perplexos e vão lamentar por não terem acreditado na palavra de Cristo Jesus. Infelizmente muitos vão dizer, nossa, realmente era verdade. Realmente Jesus ia vir, de tanto que esse povo falava, de todas essas palavras que eles falavam, é a verdade, ele de fato ele vai vir, ele veio. E aqui vai dizer que aqueles a qual permaneceram firmes até o fim, aqui o próprio Senhor vai dar uma ordem para que os anjos os busquem e os levem até Ele. Irmãos, não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver se é verdade ou não. Eu não quero arriscar.
é uma decisão individual que eu tomei. Eu quero estar com Jesus todos os dias da minha vida. E outra coisa, irmãos, aqui está falando desse grande dia, da volta de Cristo, na questão coletiva. Mas pode ser que Jesus volta para você aqui hoje. Pode ser, irmão, que eu e você estamos aqui, a gente passar daquele portão ali, o nosso fôlego de vida é tirado. Ou pode ser que aqui agora o seu fôlego de vida é tirado, você cai duro aqui, irmão, morto. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você agora. Jesus pode voltar para você lá no seu serviço. Em todo momento Jesus está voltando para alguém. Aqui está falando de algo coletivo, mas eu quero dizer para você: ei, se Jesus volta para você aqui hoje, agora, se os seus olhos se fecharem aqui agora, você tem a convicção no seu coração que você vai se encontrar com o Senhor, você vai estar descansando no Senhor, ou você não tem essa convicção no seu coração aí hoje, agora? Se você não tem, eu quero te dar um conselho hoje, manhã, de você se alinhar com Jesus, entrar no caminho e ter certeza que a salvação é para você. Mas você vai ter que perseverar até o fim. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você acha, não é do jeito que você pensa, mas é conforme Jesus nos deixou. E aqui fala, irmãos, que muitos vão olhar e vão lamentar. Imagina, irmãos, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar isso. Era verdade o que esse povo falava, era verdade o que foi me dito. Sabe por quê? Que aqui a palavra fala que enquanto o evangelho não tiver chegado a todos, Jesus não vai vir. Irmãos, tem pessoas que estão ouvindo palavra de manhã, de tarde, de noite, e não estão tomando posição nas suas vidas. Ah, mas pastor, se a pessoa nunca tiver ouvido a palavra, impossível. Impossível. Pastor, mas se nunca tiver chegado, impossível. Hoje nós temos um negocinho na mão, que você consegue alcançar o mundo inteiro com ele aqui, você sabia? Questão de segundos, aqui ó. Aqui ó. Internet, telefone. Irmãos, a mensagem de Cristo está chegando em todos os lugares. Em todos os lugares. Então é impossível de você falar, a pessoa nunca ouviu a mensagem de Jesus, ela morrer. Irmão, se ela nunca ouviu a mensagem de Jesus, ela morrer, você pode ter certeza que ela vai estar guardada no Senhor. Você pode ter certeza disso. Absoluta certeza. Mas eu vou dizer algo para você, todos estão tendo acesso de ouvir a palavra do Senhor. E aqui, Jesus ele vai dar um exemplo. E Jesus ele usava muitas parábolas, irmãos. E no livro de Mateus, você vai ver muita parábola Jesus usando, assemelhando a volta dele. E ele usava vários exemplos, porque ele falava na linguagem do povo daquela época, porque era da forma que eles entendiam. E aqui Jesus ele usa uma parábola dizendo assim: olha, aprendei pois a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aqui Jesus falando com eles: olha, essa conversa que nós tivemos aqui, dos falsos ensinos, dos falsos profetas, das guerras, dos rumores de guerra, do amor de muitos esfriando, de um odiando o outro. Deixa eu te falar, quando essas coisas começar a acontecer, essas coisas se cumprir, fica ciente que está chegando o dia da volta de Jesus. Então, mais uma vez, eu quero te dar uma notícia nessa manhã: Jesus está voltando e está mais próximo do que eu e você imaginamos. Jesus está às portas, meu irmão. E aqui Jesus, ele deixa bem claro, falando dessas coisas que vão acontecer. E sabeis que está próximo às portas. E ele continua dizendo aqui que vai ser como nos dias de Noé. Agora muitos vão achar assim: pastor, está em guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, etc. Tantas coisas acontecendo. Isso aí Jesus falou: fica tranquilo, que ainda não é o fim. Só que ele continua discorrendo. Só que aqui chega um tempo que essas coisas vão acontecer. E é o tempo mais perigoso e mais sutil, que leva e vai levar muita gente, infelizmente, a não alcançar a salvação. Olha só, a Bíblia vai dizer que, como nos tempos de Noé, e aqui no versículo 36 fala algo interessante, fala assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Toma muito cuidado, irmãos, porque hoje em dia tem um tanto de gente falando assim, ó: Jesus vai voltar 2031, não sei o quanto.
Jesus vai voltar 2044. Aqui a palavra é bem clara. Ninguém sabe a não ser o próprio Pai. Deus Pai sabe o dia e a hora. Então se alguém vier falar com você, irmãos, pelas estatísticas, pelas contas, verdade é, mediante a palavra de Deus, mediante o que Jesus nos deixou, nós estamos deixando aqui bem claro, esses dias estão próximos, estão às portas, mas ninguém está falando que vai ser amanhã ou depois de amanhã, como eu disse, aqui no coletivo. Mas no individual você pode ir daqui a pouco, assim como eu também. Jesus pode me chamar. Pode me chamar. Pode ser que hoje seja a última vez que vocês me veem. Jesus pode me chamar. Mas para esse dia aqui, Jesus está deixando bem claro. Jesus está direcionando cada ponto, cada detalhe aqui daquilo que Ele vai fazer. E Ele fala, em verdade vos digo, somente o Pai sabe o dia e a hora. Então, irmãos, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Teve uma época, irmãos, para trás, eu não sei quem vai lembrar disso aqui. Foi lá no ano de... Nossa, deixa eu ver aqui. Falar aqui, senão vai falar que eu estou muito velho, mas não é não. De 99 para 2000. Cedinho ainda, recente aí. Que eles falaram que o mundo ia acabar. Irmão, vou falar com você. Teve gente que entrou em depressão. Teve gente que não saiu de casa. Como se fosse adiantar alguma coisa, né? Ficar dentro de casa, trancado, né? O mundo vai acabar. Teve gente também que já saiu comprando, foi tudo. Falou, o quê? Vai acabar? É hoje. Comprou casa, comprou carro, fez o que fez. Teve camarada que falou o que queria falar na cara do patrão. E tarará e pororó, resumindo, vai acabar em 2000, irmão. Falava assim, que 2000 chegará, mas 2000 não passa. Como é que é? Isso aí, é verdade. 1000 chegará, 2000 não chegará. Aí nessa aí, irmão, todo mundo falou. Ô irmãos, eu lembro que tinha uma menina lá na igreja, até charada da pastora Natália, chamava Natália, filha do pastor lá da igreja. Diz que essa menina ficou tão perturbada que de noite ela nem dormiu, ela ficou desesperada. Lógico, criança, na época, novo, menino. Mas irmãos, tinham pessoas que, como diz o outro, viraram a casaca, como diz o outro. Mas hora nenhuma você vê a pessoa se preocupando, assim, pensando, nossa, é mesmo, Jesus vai vir nos buscar. Não, irmão. Infelizmente. Sabe, irmãos, então nós devemos tomar muito cuidado. Porque tem muitas pessoas aí, tem hora que fala data, fala não sei o quê, mas o único que sabe o dia é o Senhor. Mas mediante o que Ele está nos mostrando, Ele está bem mais próximo do que a gente imagina. Agora, irmãos, aqui vai falar de como que vai ser a vinda do Senhor. Se o Senhor vir, irmão, no meio da guerra, no meio da confusão, vou falar para o seu negócio, até quem é ateu começa a acreditar em Deus, começa a pedir socorro. Deus me ajuda, me socorre. Vem me salvar aqui, porque o negócio está pegando. Mas olha aqui para mim, para você ver como que vai ser. O Senhor faz uma menção aqui sobre como que vai ser a sua vinda, como que vai ser o dia que Ele vai vir nos buscar. Porquanto, versículo 38, coloque para mim por favor, Israel, 24, 38. 24, 38. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, ou como nos dias de Noé, nos dias de dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou. A todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui, irmãos, para você entender, na época de Noé, que o Senhor deu a direção para Noé fazer uma arca, que Ele queria salvar Noé e sua família, porque a perversidade era tanta no mundo, que o Senhor falou assim, olha, a terra está toda corrompida, a terra está toda avacalhada, eu vou destruir isso aqui, não vai sobrar nada. E aí Deus vai lá dar uma direção para Noé construir uma arca e salvar toda a sua família. Só que a arca não foi construída da noite para o dia. Estudos vão dizer que foram 120 anos para a construção da arca, até o ponto aqui que aconteceu o dilúvio. Só que durante isso, Noé, ali eu creio, né, levado por Deus, ele fazendo aquela arca das pessoas olharem ali, e eu tenho certeza que o Senhor fez a arca ali, irmãos, com o amor que Deus tem, gente, fala comigo, o amor que Deus tem, sabe, a justiça que Deus é. Você acha que Deus fez aquela arca ali para caber só Noé, os animais e a família dele? Eu acredito que tinha espaço para mais alguém ali que se arrependesse ali, poderia entrar e participar também. Eu tenho certeza disso, tanto é que a palavra nos mostra isso. O Senhor não fez um céu exclusivo só para um povo, não. Tanto que chegou a mim, chegou a você, por isso nós podemos fazer parte.
E ali vai falar que Noé falava. Eu tenho certeza que Noé anunciava. E o povo vendo aquela arca, chamava aquele homem de doido, de maluco. Nem chover na época, chovia. E eles estavam ali casando, fazendo festa, divertindo, a vida seguindo. Eles não se deram conta até que o dilúvio veio, a porta fechou. Aí era tarde demais, não tinha como fazer mais nada. E Jesus fala, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Estarão todo mundo vivendo a vida normal, tocando tudo tranquilo, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, muitos não estão dando crédito, muitos não estão acreditando, até que na hora que vê Jesus com grande poder, honra, glória e majestade sobre as nuvens, vão olhar e se lamentar. Mas aí, meu irmão, eu vou dizer para você, não tem como fazer mais nada. Por isso que nós devemos perseverar até o fim. Por isso nós devemos permanecer firmes e constantes naquilo para qual Jesus nos chamou. E aqui fala, irmãos, que depois que fechou a porta, não teve jeito mais de entrar. E Jesus, ele usa várias parábolas dizendo isso, que ele convida as pessoas a participarem, que ele convida as pessoas a fazerem parte, mas elas não dão crédito. Mas depois que se fecha a porta, não adianta bater, não adianta chamar, não adianta gritar, não adianta urrar. Ele vai dizer, eu não te conheço. É duro, mas é a verdade. Então, irmãos, o que eu quero deixar para você nessa manhã é, Jesus está voltando, e os sinais são bem claros e notórios. E eu preciso deixar isso aqui para você nessa manhã como uma reflexão. Como está o seu coração hoje acerca da salvação? Se coloque de pé no seu lugar. Como está o seu coração, irmão? Qual que está a expectativa aí com a volta de Jesus? Tem pessoas que veem aqui essas guerras, rumores de guerra, vê as coisas aí a cada dia que passa, irmãos, ficando mais complexas, e a verdade é essa, e eu não quero desanimar você, e nem quero ser negativo, a tendência das coisas é piorarem mesmo, tá? Mas eu quero também te falar, para você que, vou falar assim para mim, que se eu amar as coisas desse mundo, amar essas coisas aqui, para mim não vai estar ruim não, vai estar tudo certo. Para quem quiser ficar aqui, enraizado aqui, e não estiver preocupando com o reino dos céus, vai estar tudo certo. Eu tenho que te falar isso, irmão. Vai estar até bom o negócio, tá? Vai estar comprando, vai estar gastando, vai estar casando, vai estar divertindo. Vai estar, irmão. Agora, para aqueles que querem estar com o Senhor no reino dos céus, o negócio aqui vai arrochar. Por isso que fala de perseverar e permanecer firme até o fim. Agora, se queremos amar as coisas do mundo, se queremos viver aqui, pastor, eu estou aqui no mundo, sim, ninguém quer essa terrestre, graças a Deus, ninguém aqui tem nave, mas uma coisa é uma diferença de eu estar aqui, mas eu sei que eu estou aqui de passagem. Você precisa ter isso no seu coração, você está aqui de passagem. Mas agora, se você entende que aqui é o seu lugar, se você entende que essa terra vai ser os seus deleites, que aqui vai ser a sua alegria futura, aqui vai ser a sua alegria, aí, irmãos, o reino dos céus para você não vai entrar nem em cogitação. Mas eu quero dizer para você algo. Jesus está nos chamando nessa manhã para a gente fazer uma reflexão sobre as coisas do reino dos céus. E se de fato eu estou disposto a permanecer firme até o fim, ou se eu já me entreguei aqui e já comprei a ideia de que Jesus está demorando demais, Jesus não vai vir, afinal de contas ele fez essa terra, para que destruir tudo isso aqui? É manhã de você e eu fazemos uma reflexão. Você pode fazer isso aí agora, você pode falar com o Senhor aí agora. Como que está seu coração acerca das coisas do reino dos céus? Será que o meu e o seu coração já se esfriou de tal forma que a gente nem cogita as coisas do alto? Eu volto a dizer que é muito sutil a gente se esfriar na fé. Às vezes é muito sutil a gente cair no automático, como a pastora Natália pregou na semana passada. Às vezes a gente fala da volta de Jesus sem acreditar na volta de Jesus.
Porque eu estou fazendo tudo o contrário daquele que aguarda o noivo voltar. Às vezes nós estamos com um discurso muito bom de falar sobre a volta de Cristo, mas a minha prática está totalmente contrária a quem guarda a volta de Cristo. Então nessa manhã você tem uma oportunidade de você fazer uma reflexão aí no seu lugar. E se Jesus voltasse para você hoje, irmão? Se Jesus te chamasse agora, o seu fôlego de vida fosse tirado? Porque se nós estamos aqui hoje, nessa manhã, foi porque a misericórdia dele se renovou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se Jesus te chamasse aí agora, como é que está o seu coração? Não estou falando isso aqui, irmão, para colocar medo em ninguém, e nem preciso disso. Mas eu preciso te falar que sem arrependimento, sem conversão, você não vai entrar no reino dos céus. Se você ainda fica naquela que a graça, eu vou esperar nos últimos minutos, pode ser que você não perceba e não dê tempo mais. Não, hora que vai dar tempo de eu me alinhar com Jesus. Será que precisa você viver dessa forma? Será que precisa você caminhar desse jeito? Aqui fala daquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Eu e você precisamos perseverar até o fim. Ainda não acabou. Você precisa permanecer firme e constante na palavra do Senhor. Você e eu precisamos permanecer firmes naquilo que o Senhor está nos chamando. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus não tem prazer em condenar ninguém. A intenção de Jesus não é condenar você, não é condenar a mim. Por isso que Ele traz a palavra para que eu e você possamos nos alinhar. Porque como eu disse, não venha eu e você acharmos que práticas que nós fazemos e achamos normal, que nós vamos entrar no reino dos céus, que quem tem isso como estilo de vida não vai entrar. Porque o céu é incorruptível. No céu não entra pecado. No céu não entra tristeza, angústia, dor, choro. Mas é necessário que nós aqui já começamos a exercer uma cultura, um estilo de vida não terreno, mas celestial com o Senhor. Aqui é a minha e a sua preparação para o reino dos céus. Então é preciso que eu e você mudamos a nossa mente, as nossas posturas, para que de fato possamos entender que o reino dos céus é para mim, é para você, mas é somente por Jesus Cristo. E se nós não estivermos nele, não há salvação. E como eu disse, sem conversão e sem arrependimento, não é possível entrar no reino dos céus. Mas a intenção de Jesus essa manhã não é condenar ninguém aqui, porque o Filho do Homem não veio para condenar, Ele veio para salvar. Então nessa manhã você se emposse da palavra de salvação de Cristo para a sua vida. Que você nessa manhã possa se arrepender de todos os seus pecados e confessar a Jesus, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te limpar e te redimir de todos eles. Que você nessa manhã possa fazer uma oração aí se arrependendo das vezes que você deixou de acreditar na salvação, que você deixou de acreditar na volta de Jesus Cristo. Que nessa manhã eu e você possamos nos arrepender e converter. O que é a conversão? É mudança de rota, é mudança de direção. Mude de direção. Se o caminho que você está indo não está te levando a Cristo, não está te levando a acreditar nesse plano perfeito da salvação, mude de rota, mude de caminho. A oportunidade é para mim e para você. Isso é graça. Isso é a graça de Deus, te dar essa oportunidade de você hoje nessa manhã se consertar. Pastor, mas se amanhã eu errar, se lave, se limpe, se conserte e continue perseverando no fim, até o fim, porque você vai ser salvo. É manhã de você e eu nos entregarmos ao Senhor. É manhã, e o Senhor fala ao meu coração aqui que é manhã de pessoas aqui
renovarem as suas alianças com Jesus Cristo. É manhã de você se renovar com Jesus, irmão. Jesus está te chamando aqui porque a intenção dele não é te condenar, não é deixar você para trás, não. Mas eu tenho que te dizer que se você fizer essa escolha, Jesus ele vai respeitar. E eu quero te dizer que Jesus ele não vai te obrigar a você perseverar até o fim. Mas aqueles que não perseverarem, infelizmente, não vão estar no reino dos céus com Jesus. E às vezes as pessoas vão falar: pastor, o inferno. Irmãos, qualquer lugar sem Jesus não presta. Você pode estar no lugar mais luxuoso, mas se Jesus não estiver ali, ele não presta. Imagine, irmãos, qualquer lugar sem Jesus não presta. Então nessa manhã eu quero dar um conselho para você. Se alinhe com Jesus aí, refaça a sua aliança. Reafirme o seu compromisso de acreditar na verdade do Evangelho. Reafirme o seu compromisso em dizer: Jesus, eu estou aguardando sim o Senhor voltar, e eu vou permanecer firme até o fim. Muitos dizem: eu sou novo demais. Ei, jovem, agora que é a hora. Escolha viver o que Jesus tem para você. Porque se você hoje acha que você é novo demais, daqui a pouco você vai entender que você é velho demais. E Jesus está te chamando. Jesus está chamando pessoas aqui essa manhã a assumirem um compromisso de viverem a verdade do Evangelho. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, é o Senhor que convence. Eu não tenho poder de convencer ninguém a nada. Se não é o Senhor para abrir os nossos olhos, nós não vamos perceber, oh Pai, o quão a sua volta, Jesus, é tão próxima. E às vezes estamos tão distante, estamos tão apáticos, paralisados e inconstantes na nossa caminhada, no que se diz a respeito a estar com o Senhor. Espírito Santo, convença aqui corações essa manhã que precisam reafirmar essa aliança, que precisam assumir um compromisso de verdade com o Senhor, muito mais do que um flerte, porque às vezes nós estamos flertando com o Senhor, mas nós estamos amando o mundo, nós estamos amando as coisas presentes desse século, porque nós ainda entendemos que se o Senhor é bom, o Senhor tem que me dar dinheiro, o Senhor tem que me dar casa, o Senhor tem que me dar carro, o Senhor tem que me dar saúde. Não, não é isso, Jesus. Quem de fato entende que o Senhor, qual é o plano do Senhor para as nossas vidas, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor nunca falta. É isso que nós precisamos entender, que o Senhor nunca nos deixou, o Senhor jamais nos desamparou. O Senhor nos dá o privilégio de saber dessas coisas antecipadamente. Olha o privilégio que nós estamos tendo. O Senhor nos mostrando, ó Pai, que as coisas estão diante dos nossos olhos, que está próximo. Isso para aquecer o nosso coração e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está próximo o dia, e alinharmos a nossa vida, de nós possamos, ó Pai, estar em conformidade à Tua palavra. Jesus manda te dizer que você não está sozinho. Jesus manda te dizer que Ele não te abandona, Ele não te deixa. Pode confiar em Jesus, meu irmão, pode confiar. Oh Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Obrigado, Jesus, por nos alertar às vezes de algo que nós estamos tão distantes, tão perdidos.
Senhor, ó Pai, não tem intenção de pegar ninguém de surpresa, Pai. Por isso que o Senhor mostra, Jesus. Hoje nós estamos aqui, ó Pai, nenhum de nós aqui vai ser pego de surpresa, Pai. Nenhum de nós, quando chegar diante do Senhor, vai poder dizer, eu não sabia. Não, é mentira. Ah, Senhor, eu não sabia que era assim. Não, você sabia sim. Se você não soubesse, Ele seria injusto de te julgar. Mas é por isso que Ele está nos dando a oportunidade hoje, nessa manhã, de consertarmos a nossa vida com Ele. Eu volto a dizer, sem arrependimento e sem conversão, nós não vamos herdar o reino dos céus. Jesus, nessa manhã, aqui estão os seus filhos unidos aqui, Pai. E nós recebemos da Tua palavra essa que nos ensina, que nos direciona e que nos conduz ao caminho da vida eterna. Jesus, aquele que está aqui nessa manhã, que entendeu que precisa reafirmar um compromisso com o Senhor, que precisa reafirmar um compromisso de uma aliança, que precisa, Pai, mudar práticas, sim, mudar de caminho, mudar de rota, se converter, se arrepender. Eu sei que nessa hora o Senhor, ó Pai, já nos perdoou de todo pecado, de toda iniquidade. Senhor, que nós possamos caminhar todos os dias conforme o Senhor quer que nós venhamos caminhar. E que nessa manhã nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo o que o Senhor quer para cada um de nós e não é a condenação. O Senhor, ó Pai, como está escrito ali na Tua palavra, não veio com a intenção de condenar, não. O Senhor veio com a intenção e com o desejo do Teu coração de nos salvar, Jesus. E que cada um aqui possa entender, ó Pai, que a salvação é uma realidade, mas por meio de Ti, através de Ti. Porque sem o Senhor, ó Pai, nós não temos como ser salvos. Senhor, tira de nós todo desejo, todo amor, ó Pai, pelo mundo, pelas coisas aqui dessa terra, ó Pai, que às vezes nós, como os discípulos ali, olhando aquela estrutura, dizendo, olha aqui essa estrutura, e o Senhor dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. E às vezes nós estamos vislumbrados com essa estrutura do mundo, com posses, com coisas que os nossos olhos têm visto, sendo que nada disso vai permanecer, mas o que o Senhor tem para nós é eterno, e nada vai destruir, e nada vai aniquilar, Senhor. Então que nessa manhã nós possamos, ó Pai, acreditar nessa verdade. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui a permanecer firmes e constantes. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui, Pai, a segurarem firmes nas Tuas mãos e seguirem firmes até o fim, para que sejamos salvos, ó Pai. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui que nessa manhã tinham dúvidas acerca da salvação, que nessa manhã possam sair daqui conscientes e cientes que o Senhor os salvou, que o Senhor os resgatou para uma vida eterna e plena com o Senhor na eternidade. Senhor, fazendo assim eu te agradeço, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, que fomos aqui, ó Pai, mais uma vez alertados, orientados sobre o que devemos fazer e como fazer até que o Senhor venha. Permaneça firme, viu, meu irmão? Permaneça constante, porque Jesus está voltando. Para de flertar com Jesus, meu irmão. Eu costumo dizer algo e a Bíblia nos mostra isso, sobre a intensidade e sobre não ser meio termo. Nem o diabo aceita ser meio termo, irmão. Não. O que quer dizer para você é, se você decidiu seguir por Cristo, siga de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se afaste de tudo que te afasta de Cristo. Se reserve para o Senhor até a vinda dEle. E não cesses de pregar o Evangelho. Não cesses de pregar a palavra. Porque Jesus veio não para condenar, e sim para salvar. E Jesus está contando comigo, contando com você, para anunciar esse amor incondicional, essa verdade do Evangelho. Então, irmãos, deixa Deus usar a sua vida para você semear a palavra aonde você estiver. Mas nós só vamos pregar se nós tivermos certeza e convicção de fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe a sua semana. E se porventura alguém no nosso meio aqui hoje que tem dúvida da sua salvação, ou que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, antes de nós irmos embora, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez uma oração reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou que se afastou e quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém nessa manhã? Se tiver, levante sua mão, eu quero orar por você nessa manhã.